Bem-vindo a mais um episódio do Fio de Ariadne, o podcast para líderes e empresários que vivem dentro do labirinto corporativo. Hoje eu quero começar com um curta-metragem bem estranho e inquietante e ao mesmo tempo muito revelador, O Ponto I, do canal Alter. A premissa é simples, mas muito forte. Um homem afirma ter tido uma ideia realmente original, fora de qualquer padrão, que só o fato dele expressar essa ideia provoca uma reação extrema em quem a ouve. E o mais interessante é isso, não é só o desconforto, é colapso. As pessoas entram em choque porque aquilo que ouviram simplesmente não cabe na estrutura mental delas. E eu acho que essa é uma imagem perfeita para o tema de hoje, porque o mundo dos negócios muitas vezes acontece exatamente o mesmo. Empresas dizem que querem inovação, mas quando o novo aparece de verdade, o sistema trava. A reação muitas vezes não é abertura, é resistência, não é curiosidade, é uma certa defesa. Então, esse curta não está aqui só para uma referência, inclusive visual. Era uma metáfora desse episódio. E se você quiser assistir depois, eu vou deixar o link na descrição. Com uma boa Ariadne no labirinto, hoje eu vou te conduzir por uma ideia que parece complexa à primeira vista, mas fazem muito sentido quando a gente olha para o cotidiano das empresas. Vamos falar de gestão, de teoria dos sistemas, de caos, de feedback e de inteligência artificial. Mas não de forma acadêmica, a ideia aqui ela é outra. Entender por que tantas lideranças tentam resolver problemas complexos com ferramentas ainda antigas. E para chegar nisso, a gente precisa fazer um recuo no tempo. Vamos voltar ali na década de 1940. Eu não vou falar de guerra, não vou falar de estratégia militar, mas de um biólogo austríaco chamado Ludwig von Bertalanffy. Bertalanffy, eu acho que é assim que se fala, propôs a teoria geral dos sistemas. E a grande virada do pensamento dele foi mostrar que o resultado de um sistema não depende só das partes isoladas, mas principalmente das interações entre elas. E, entre outras palavras, não basta ter bons elementos e a relação entre eles que define o resultado. No mundo corporativo, isso é uma mudança enorme, porque desmonta aquela crença de que basta você contratar gente muito boa para ter uma equipe excelente. Na prática, uma equipe cheia de talentos pode produzir um trabalho medíocre se a interação entre essas pessoas estiver ruim. Pensa numa receita. Você pode ter os melhores ingredientes do mundo. Se a mistura estiver errada, se o tempo do forno não estiver correto, se a química não acontecer, a falhar, ou seja, o resultado vai ser ruim. A lógica dentro do mundo das empresas é a mesma. Talento individual, sem conexão, sem alinhamento e sem contexto, vira só gente ocupada. E aqui entra um conceito muito importante, equifinalidade. Isso quer dizer que sistemas diferentes podem gerar o mesmo resultado no final, por caminhos completamente distintos. E isso é um problema enorme para muitas consultorias de gestão, treinamentos, porque muita empresa quer vender fórmula pronta, quer pagar um modelo que funcionou em uma organização e simplesmente copiar e colar. Mas empresa não é uma peça de Lego, não é copiar e colar. O que funcionou numa empresa de tecnologia, com cultura digital, produto escalável e time autônomo, pode fracassar completamente numa indústria tradicional, num banco, numa empresa familiar, numa operação de varejo. É como calçar o sapato de outra pessoa. Pode até ficar bonito, mas não foi feito para você, vai ficar desconfortável. A organização ela tem memória, ela tem cultura, ela tem resistência
e o sistema encontra formas de rejeitar aquilo que não faz sentido para a sua própria lógica interna. E aí que muita transformação eu vejo que morre hoje dentro das empresas. Não porque a ideia era ruim, é porque foi implementada como um transplante e não como uma evolução. Agora, quando uma empresa falha, especialmente em operação crítica, ninguém quer ouvir teoria. Se um projeto estoura numa Black Friday, se um sistema cai, se uma decisão gera prejuízo, a diretoria ela quer uma resposta rápida. Ela quer saber quem errou. Será que foi o analista? Foi o gerente? Foi o fornecedor? Foi o time de produto? Só que essa é a pergunta errada, pessoal. Porque na maioria dos casos, o problema não está no único culpado. O problema está no desenho do sistema da organização. E é aqui que entra a ideia da casualidade circular, que eu gosto muito. Em vez de pensar que um erro produz um efeito isolado, a gente precisa enxergar os ciclos. Prazos irreais geram exaustão. A exaustão reduz qualidade. A qualidade gera falha. A falha gera pressão. A pressão gera mais prazo curto. É um ciclo que recomeça, ou seja, o sistema produz a própria crise. Então, em vez de gastar energia procurando um culpado, o líder maduro, ele precisa olhar para a arquitetura do problema. Porque muitas vezes o que parece falha individual é só uma consequência de um ambiente mal desenhado. E isso nos leva a uma pergunta muito difícil. Se a gente não resolve punindo pessoas, como é que se mantém o controle? Bom, a resposta vem de uma outra área da cibernética e quando muita gente ouve isso, pensa logo em robôs, ficção científica, o filme Exterminador do Futuro, mas a ideia original é bem mais útil para os negócios. A cibernética, ela estuda o controle por meio da comunicação e feedback. Entre outras palavras, é como um sistema corrige enquanto está em funcionamento. E aqui existe uma confusão enorme no mundo corporativo até hoje, porque o feedback, ele virou sinônimo de conversa delicada, avaliação semestral ou um elogio com crítica no final. Mas, na origem, o feedback é algo muito mais estratégico. É um mecanismo que permite que o sistema perceba esse desvio e corrija a rota. Tem feedback que amplifica um comportamento e tem feedback que corrige o rumo. O primeiro acelera o quê? O sistema. O segundo, ele vai impedir que ele saia desse controle. E isso é fundamental, porque empresa sem feedback real vira uma máquina que só avança no escuro. Muita gestão acha que está fazendo controle porque mede tudo. Vai medir velocidade, produtividade, engajamento, clima, mede performance, só que medir não é o mesmo que controlar, meus caros. E aqui existe um risco clássico. Quando a métrica vira meta, ela deixa de ser uma boa meta. Isso acontece o tempo todo. Se a empresa só premia velocidade, as pessoas começam a jogar com velocidade. Se a empresa só olha para o volume, as pessoas começam a inflar volume. Se a empresa só valoriza número bonito, o sistema aprende a produzir número bonito, mas não necessariamente a produzir um resultado real. É por isso que muita operação parece saudável no dashboard, mas está doente na prática. E aqui tem uma verdade importante, o sistema sempre se adapta. Se você mede de forma errada, ele não fica mais eficiente, ele aprende a parecer eficiente. E isso é muito perigoso. Agora, entra aqui um outro conceito essencial, que é a variedade requerida de Ross Ashley. A ideia é simples e poderosa. Um sistema só consegue lidar com a complexidade do ambiente se tiver variedade interna suficiente para responder a essa complexidade. Traduzindo para o mundo real, empresa complexa precisa de pensamento diverso, não diversidade só no discurso bonitinho, diversidade real de raciocínio, de experiência, de visão de mundo e tomada de decisão, porque se todo mundo pensa igual, a organização só enxerga um problema por um ângulo.
E se o mercado muda rápido, isso é um desastre. O problema é que muita liderança confunde diversidade com bagunça e confunde variedade cognitiva com falta de alinhamento. Mas uma empresa com gente muito parecida pode ser rápida para concordar e péssima para decidir. E aí surge aquela falsa harmonia. Todo mundo concorda na reunião, todo mundo balança a cabeça, todo mundo diz que entendeu, depois nos bastidores ninguém compra a ideia. Sem conflito produtivo, sem debate real, sem variedade de visão, a organização perde a capacidade de adaptação. E isso vem dos maiores vícios das empresas modernas, o excesso do consenso. Muita gente acha que consenso é sinal de maturidade. Nem sempre, meus caros. Em um ambiente complexo, consenso demais pode ser sinal de medo. Medo de discordar, medo de expor dúvida, medo de desafiar a liderança, medo de parecer a pessoa difícil dentro da sala, mas inovação quase nunca nasce num ambiente onde todo mundo concorda o tempo todo. Nasce da diferença, nasce quando as ideias opostas são testadas em vez de serem abafadas. E é aqui que a teoria do caos entra de vez nessa nossa conversa. Muita gente entende caos como uma desordem total, mas na prática, caos é um sistema complexo demais para ser previsto com rigidez. Ou seja, pequenas variações no começo podem gerar efeitos enormes no final. E isso é o famoso efeito borboleta. É isso que acontece o tempo todo no mundo dos negócios. Uma decisão pequena num produto, uma mudança sutil no comportamento do consumidor, uma inovação fora do radar e de repente toda a dinâmica do mercado muda. Um exemplo interessante é o caso do Ozempic, um medicamento criado para diabetes acabou gerando um impacto inesperado em outros setores, inclusive no consumo de alimentação, fast food. Isso mostra uma coisa muito importante para a gente. O mercado não reage só ao que você planejou. Ele reage ao que parece fora do seu campo de visão. Então, por isso, tentar prever tudo de forma centralizada é uma grande ilusão. Nenhum plano fechado dá conta da complexidade real que está acontecendo. O que as empresas maduras fazem é outra coisa. Cria espaço para hipóteses diferentes competirem ao mesmo tempo. Em vez de apostar tudo numa única visão, testar caminhos paralelos. É assim que a inovação acontece, não para um controle absoluto, mas por experimentação disciplinada, vai. E isso nos leva a uma mudança importante de mentalidade, o papel da liderança, porque o líder não pode controlar tudo. E se o consenso excessivo atrapalha, então o que sobra para ele fazer? Sobra algo muito mais difícil, liderar sem sufocar. É aqui que entra a ideia de desliderança. O líder deixa de ser o herói com todas as respostas, deixa de ser o centro de todas as decisões e passa a ser alguém que cria condições para que o sistema pense melhor. O papel dele não é resolver tudo sozinho, é amplificar a capacidade da equipe de enxergar, decidir, se adaptar. Na prática, isso exige uma mudança de postura muito forte. Em vez de trazer certezas, o líder precisa trazer possibilidades. Em vez de impor soluções prontas, precisa fazer as perguntas melhores. Em vez de proteger o próprio ego, precisa proteger a qualidade do sistema. E eu sei que isso parece bonito na teoria, mas na vida real o executivo está sobrecarregado. São reuniões demais, e-mails que tiram foco, conflitos complexos, decisões demais a todo momento e ele não sabe priorizar. E é por isso que entra a inteligência artificial nessa nossa conversa, não como uma moda, mas como um apoio estratégico. Não estou falando de usar IA para escrever um e-mail bonitinho. Eu estou falando sobre usar IA para ajudar a gestão a pensar melhor. Um agente que possa filtrar o ruído, outro que desafia as premissas, outro que possa revisar o tom de uma mensagem antes que ela gere uma crise, outro que organiza o contexto antes de uma reunião crítica, outro que busca sinais fracos que o time humano talvez não esteja enxergando. Ou seja,
A IA, pessoal, pode ajudar a liderança a sair do operacional e voltar para o essencial. Ela não substitui o julgamento humano, mas pode reduzir o ruído, amplificar a percepção e melhorar a qualidade das decisões da equipe. E essa talvez seja o ponto mais importante desse episódio. As empresas não precisam só de mais ferramentas, elas precisam de sistemas mais inteligentes. Precisam parar de comprar frameworks prontos aí do mercado, achando que toda organização é igual. Precisa entender que cada empresa tem sua própria lógica, sua própria cultura, seu próprio nível de maturidade. Precisa aprender a lidar com o caos, sem tentar eliminá-lo por completo. E precisam, acima de tudo, aceitar a verdade desconfortável. Muito do que chamamos de problema de gestão é, na verdade, problema de sistema. Então, se eu pudesse deixar uma provocação para fechar, seria esta. E se o futuro da liderança não for sobre ter mais controle, mas sobre ter mais capacidade de adaptação? E se o papel do líder daqui para frente for menos mandar e mais estruturar? E se a IA virar justamente a ferramenta que expõe os erros do raciocínio, os vícios de decisão e os egos que hoje ainda travam tanta empresa? Talvez o próximo salto das organizações não venham de um novo plano estratégico. Talvez venham da coragem de rever a forma como pensamos, decidimos e lideramos, porque, no fim das contas, a gestão sem ciência vira improviso sofisticado. E improviso sofisticado continua sendo um improviso. E esse foi o episódio de hoje do Fio de Ariadne. Esse tema fez sentido para você? Guarda uma ideia simples. Sistemas não mudam quando a gente grita mais alto. Mudam quando a gente entende melhor como eles funcionam.